Olá pessoal, meu nome é Renato do Valuation na Prática e eu vou mostrar para vocês como que funciona o nosso consultor financeiro por inteligência artificial, tá? Então esse consultor, pessoal, ele é um especialista em FP&A, controladoria, valuation e viabilidade de projetos, tá? Por quê? Porque a gente alimentou ele com base em toda a nossa experiência ali de mais de 15 anos de trabalho, tá, na área de finanças, e aí com base nisso também a gente incluiu diversos cases, estudos de caso, planilhas, e-books, PDFs, e aí ele se tornou um consultor super poderoso aqui para auxiliar vocês em todas as suas demandas financeiras. Seja você um empresário, um profissional autônomo ou também um funcionário CLT que trabalha para a empresa e aí quer fazer algumas análises, possui dúvidas do dia a dia e precisa de algum consultor especializado, tá? Então a ideia desse consultor, pessoal, ele é fugir um pouco do tradicional ChatGPT, que vai te dar respostas mais genéricas, no entanto, ele vai te dar respostas ali muito mais específicas, tá? Indo diretamente no que você precisa. Então a gente vai trazer para vocês aqui dois exemplos mostrando como funciona o nosso consultor e como funciona o ChatGPT normal, tá? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou ter um prompt pronto e eu já vou colar aqui tanto no nosso consultor aqui, tá? Já vou dar aqui o comando para ele executar, como também no nosso ChatGPT. Qual que é o prompt que a gente está utilizando, pessoal? O prompt é o seguinte: tenho que elaborar uma análise de viabilidade de projeto de uma campanha de marketing, mas não tenho noção de como fazer isso. Quero que você me ajude a estruturar esse cálculo e me mostrar quais informações eu devo ter para montar essa análise. Então, vou clicar aqui também para gerar aqui o prompt, né? O prompt ser aqui avaliado. E aí, aqui eu vou analisar a resposta primeiramente do nosso consultor, tá? Então ele fala o que a gente precisa, né? Informações que você precisa coletar antes de calcular, você precisa do investimento da campanha, do horizonte do tempo, de receitas, né? Como você vai calcular essa receita, custos, taxa mínima de atratividade, outros efeitos estratégicos. E aqui, pessoal, reparem que ele dá um exemplo já, né? Ele imagina uma campanha aqui, ó, onde a gente já tem um investimento inicial, tá? E aí a gente já tem as entradas de caixa, custos, margem de contribuição e o respectivo fluxo de caixa, tá? Então ele mostra até um exemplo de como fazer essa análise, tá? Então ele mostra aqui alguns exemplos de indicadores de viabilidade, né? O payback, o VPL, a TIR, o ROI, como aplicar. E aqui ele até dá uma sugestão, se você quiser eu posso montar uma planilha de viabilidade de campanhas. Agora vamos analisar a resposta do ChatGPT comum, tá? Então ele fala, ó, objetivo da campanha, qual o resultado esperado, custos da campanha, mídia paga, criação de conteúdo, ferramentas, equipe, projeção de resultados, indicadores de viabilidade, riscos e cenários, análise qualitativa e ele fala mais algumas informações essenciais. Reparem aqui, pessoal, que ele foi muito mais sucinto, né? Ele trouxe elementos aqui, ele não trouxe nada de elementos ali com exemplos, né? Ele trouxe só dados aqui, só textos, né? Enquanto aqui no nosso consultor, ó, reparem que ele já traz aqui todo um exemplo, ó, tanto de viabilidade, como aqui também um fluxo de caixa projetado, né? Então se você não tem muita noção, por exemplo, isso aqui é perfeito, porque você já consegue enxergar ali como você vai fazer um fluxo de caixa, né? Então reparem que ele é muito mais inteligente. Por quê? Porque ele foi treinado, tá, pessoal? Então ele tem, na base da construção desse robô, ele tem toda uma base ali de planilhas e diversos dados que a gente alimentou que conseguem, que estimulam ele a trazer respostas mais inteligentes para você, tá? Então esse é um primeiro exemplo que a gente gosta de trazer para vocês. E depois a gente tem uma planilha aqui, pessoal, ó, onde a gente tem uma DRE também fictícia, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pedir para os dois chats, né, tanto o nosso consultor como o chat GPT normal, analisar essa DRE, tá? Então como que a gente vai fazer? Isso é um exemplo muito comum, porque vocês podem ter na empresa de vocês ali algum balanço patrimonial, alguma DRE, algum fluxo de caixa para analisar, ou de repente você tem alguma ação de marketing, algum projeto que você quer ali saber como é o resultado, aí você pode pedir para o nosso consultor analisar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em ferramenta de captura, tá? Aí vou fazer um print aqui da imagem. Você pode também, se você quiser, pessoal, você pode anexar essa planilha ali para ele ler, tá? Mas é muito mais fácil e ele vai ali te dar respostas melhores se você fizer um print de tela, tá? Então vamos lá, fiz um print de tela aqui. Vou para cá, no nosso consultor, vou colar essa imagem, tá? Vou colar essa imagem também no nosso chat GPT normal. Vou voltar aqui, agora eu vou digitar o prompt, tá? O prompt eu já tenho aqui, eu só vou colar. Qual que é o prompt? Eu quero que você faça uma análise completa e detalhada sobre a performance da empresa com base na DRE dos anos 2022, 2023 e 2024 da imagem anexo. Então vou colocar aqui, vou colar também no nosso chat GPT normal para a gente comparar as respostas, tá? Então vou dar o comando aqui, tá? Vou dar o comando aqui também. E vamos esperar para ver qual que é a resposta de cada um, tá?
Ó, repara que ele está pensando um pouco mais, analisando a tabela da DRE, aqui também, tá, pessoal? Então, tanto o chat GPT normal como o nosso consultor, eles demoram um pouco, porque eles estão analisando dados, tá? Então, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, já vou voltar aqui com as respostas de cada um, tá? Bom, pessoal, depois de alguns minutos, vocês podem ver aqui, ó, 6 minutos e 52 do chat GPT normal, e do nosso consultor foi mais rápido, aqui está um pouco mais de 1 minuto mais rápido, né, em 5 minutos e 38 segundos. E aí, quais foram os resultados, tá, pessoal? Então vamos lá, a gente colocou aquela DRE, tá, para ele analisar, dos anos de 22, 23, 24, e aí ele começou falando aqui. Então esse aqui é o nosso consultor, tá? Então ele vai falando do sumário executivo, um pouco do que aconteceu aqui em cada linha da DRE, tá? Então receita líquida, margens, EBIT e tal. Tem aqui um painel super bacana de indicadores, tá? Inclusive esse painel também, pessoal, o ChatGPT normal, ele mostra, tá? Então o ChatGPT, ele não começa com aquele resumo executivo, né? Ele vai com um resumo um pouco menos detalhado, tá? Então ele vai falando um pouco mais das linhas aqui, mas de forma mais detalhada, e já entra aqui na parte de KPIs, tá? Que também a gente chama de painel de indicadores do nosso consultor. E aí reparem, pessoal, o que ele faz aqui? No ChatGPT normal, ele coloca aqui o receita, lucro, EBITDA, EBIT, e ele traz esses elementos novos, né, que são as margens, né, bruta, EBITDA, EBIT e margem líquida, que são indicadores super importantes também quando a gente faz a análise vertical da empresa, tá? Para saber quais são as margens da empresa. E aqui também, pessoal, quando a gente olha para o nosso consultor, a gente vê que ele também faz isso, tá? Só que além de fazer essas margens, ó, bruta, EBITDA, EBIT e margem líquida, ele também traz outros elementos, né, que é o quê? Qual que é o percentual, por exemplo, das despesas operacionais sobre a receita líquida, aqui do resultado financeiro sobre a receita líquida, a taxa efetiva do imposto de renda e contribuição social. Então, aqui são elementos novos que trazem aqui mais informação aqui para a tomada de decisão e entendimento da DRE, né? Por quê? Porque se eu sei, por exemplo, que minha margem bruta é 29% aqui em 2022, e desses 29 aqui, a gente já tem aqui que 21% é de despesa operacional, tá? A gente vê que a margem EBIT ela já fica bem comprometida aqui, basicamente por causa das despesas, né? A gente vê que a margem bruta já não é tão alta e a gente vê que a parte da despesa praticamente corrói toda a margem EBIT daqui da empresa, tá, pessoal? Então a gente vê que essa parte aqui é muito fácil da gente analisar só batendo o olho, né? Diferentemente daqui, onde a gente precisa fazer os cálculos, tá, pessoal? Então, no ChatGPT normal, apesar dele trazer a informação das margens aqui, ele não traz informações mais aqui detalhadas, por exemplo, das despesas, da taxa efetiva, que ajudam bastante aqui na conclusão e entendimento do que aconteceu, tá? Então aqui ele explica de forma diferente, tá? Então ele explica aqui de forma de variação, tá? Então ele fala da receita, do lucro, do PDD, enquanto aqui o ChatGPT ele vai falando um pouco, comentando um pouco mais sobre o que aconteceu em cada linha, tá, pessoal? Então são formas diferentes de fazer aqui também, tá? Ele fala também aqui razões prováveis, mas o que é legal daqui, tá, pessoal, do nosso consultor? Porque essa parte de recomendações objetivas, tá? Que é a mesma coisa que essa parte que eles fazem aqui, tá? Que o ChatGPT faz normal, aqui, ó. Que é a parte de oportunidades e focos para reverter. Reparem que ele coloca aqui recuperar a margem bruta, disciplina em CAPEX, estrutura de capital. Só que ele é mais genérico, né, pessoal? Então ele fala alongamento de prazo, redução de custos da dívida, assegurar retorno sobre investimento. Então, são ações aqui, pessoal, assim, são ações que a empresa são válidas, tá? Só que ela não entra tanto no detalhe, né? Então, recuperar a margem bruta, revisão de price, mix de canais, produtos. E quando a gente vai para o nosso consultor, ele, nessa parte de preço e mix, ó, aqui ele só fala o seguinte, ó, revisão de price, mix de canais e produtos, no chat GPT normal. Quando a gente vai para o nosso consultor, ele fala o seguinte, rodar bridge de margem bruta por produto, canal, preço, mix, custo, para quantificar o que comeu os 2,16 pontos percentuais de 2024. Definir tabelas de preço por elasticidade e regras de desconto, por canais. Renegociar insumos e logística, plano de mix-up, empurrar itens com maior contribuição e descontinuação de caudas negativas, ou seja, focar aqui nos itens que trazem mais margem e descontinuar itens que tem pouca margem, né? Go to market, ó, medir despesas de vendas por canal, implantar ROI de campanha e payback por mídia, modelo MTA, simples, corte do bottom, 20% em ROI. E aí, se você não souber qualquer sigla aqui, pessoal, você pode perguntar para o consultor, ele vai te falar, tá? Então, você, não entendi o que é modelo MTA ou simples, não tem importância. Você pode vir aqui e perguntar. O que quer dizer isso? Me dê exemplos, e aí você vai aprimorando o prompt e ele vai te dando cada vez respostas mais ali com qualidade, tá? Então a gente tem aqui o OPEX, G&A, finanças, mapear dívida, ó. Ele fala aqui também, ó, indicadores a monitorar, volumetria. Então reparem, pessoal, que ele não é só uma ferramenta igual o ChatGPT, que apesar de trazer ótimos resultados também, ele não traz aquele nível de detalhe que a gente precisa, né? A gente como profissional de finanças, ou como empresário, ou profissional autônomo, a gente precisa de detalhes, tá? E o intuito dessa ferramenta que a gente criou, o consultor financeiro
por inteligência artificial, que ele vai estar disponível para você ali 24 horas, tá? Então você pode ir perguntando ali para ele, que ele vai te respondendo, inclusive pedindo ali estratégias de como melhorar o seu fluxo de caixa, como melhorar, por exemplo, a margem de contribuição. Então você pode fazer diversos pedidos para ele, tá? Então, pessoal, esse foi um vídeo simples só para explicar para vocês como funciona essa ferramenta e o que ela pode oferecer para vocês, tá?